nosso último culto do ano. É o primeiro culto do ano, né? A gente pega um pouquinho, né, do ano novo, né? Uma alegria nós estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor, primeiro por tudo aquilo que Ele é, depois por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e também por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, amém? Amém, amém, irmãos? Deus vai ao coração de cada um de nós. E o objetivo dessa folha é que você registre os sonhos, as resoluções, os alvos para cada uma dessas áreas na sua vida. Então a folha é sua. Ao longo do culto Deus vai falar, amém ou não, igreja? Amém. Deus vai falar conosco. E a ideia não é que você escreva os seus sonhos para cada uma dessas áreas da vida. Não é para escrever os seus sonhos, porque em 2016 o que desejamos é a realização dos nossos sonhos, sim ou não? Sim ou não? Sim, parte, né? Mas muito mais importante do que a realização dos nossos sonhos é o quê? A realização dos sonhos de Deus. Então nós queremos começar o ano bem entendendo o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós, quais são os desafios, onde Ele quer que empreguemos a nossa energia, o nosso tempo, o nosso coração e assim por diante. E aí ao final do culto, ali pertinho de meia-noite, nós vamos orar consagrando a Deus aquilo que entendemos que Ele colocou no nosso coração como sonhos, resoluções, desafios para o ano de 2016. E com a ajuda dele, porque sem ele nada podemos fazer, nós iremos ver esses sonhos que brotam, que nascem do coração de Deus, se tornando realidade na nossa vida. Quantos creem? Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, que você crê. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós damos graças ao Senhor
porque o fato de estarmos aqui nessa noite é representativo, não místico, mas representativo. Representa a Deus o nosso reconhecimento de dependência do Senhor. Representa a Deus o nosso reconhecimento da ajuda do Senhor ao longo do ano de 2015. Com certeza muitas coisas deram certo. Fomos surpreendidos por outras que nem esperávamos acontecer. Fruto da tua intervenção, da tua graça e da tua misericórdia. Por isso estamos aqui ao final do ano para dizer muito obrigado, Senhor, porque a tua graça, a tua misericórdia nos acompanha. As bênçãos do Senhor nos cercam. E nós temos, ó Deus, testemunho para dar. E temos, ó Deus, razão para chegar ao Senhor e dizer muito obrigado. E não queremos um 2016, um novo ano, diferente nesse aspecto. Queremos, ó Deus, contar com a tua direção. Queremos, ó Deus, estar cada vez mais perto do Senhor. Queremos, ó Deus, caminhar na dependência da tua graça e misericórdia. Na certeza, ó Deus, de que tendo o Senhor ao lado, seremos mais do que vencedores. Mas, Senhor, o pedido inicial nosso nessa noite, fala ao nosso coração, Pai. Porque o Senhor sabe, ó Deus, das lágrimas que derramamos ao longo do ano. O Senhor sabe das dificuldades que foram geradas pela nossa incapacidade de entender o teu plano, pela nossa desobediência. E nós estamos interessados em obedecer ao Senhor, para que, sendo conduzidos pelo Senhor, vivamos a vida abundante que o Senhor tem preparado para nós. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração ao longo do culto, para que possamos, ó Deus, sair daqui com um registro daquilo que o Senhor falou, mexeu no nosso coração, para que seja o nosso planejamento do ano, em cima daquilo que o Senhor falar, a fim de não nos distrairmos com tantas outras coisas mais e nos perdermos ao longo da caminhada. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém.
importância vital da unidade cristã. O texto é baseado em Filipenses 2, de 1 a 5, e é de autoria do reverendo Hernandes Dias Lopes. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus e é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas apenas mantê-la. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito. Esta unidade não é externa, mas interna. Ela não é unidade denominacional, mas espiritual. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte dessa bendita família de Deus. Esta unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Por isso, a tendência ecumênica de unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide enquanto o amor une, é uma falácia. Não há unidade cristã fora da verdade. A unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. William Barclay diz que o perigo que ameaça a igreja de Filipos e ainda ameaça todas as igrejas saudáveis é a desunião. Os negócios internos da igreja não iam tão bem quanto os negócios externos. Havia alguns transtornos em casa, diz William. Paulo exortava a igreja de Filipos a tapar as brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja, como já havia exortado a igreja de Efésio. Paulo recorre a este tema depois de tê-lo abordado no capítulo anterior. Ninguém pode destruir o fato de que pessoas que crerem em Cristo foram adotadas na família de Deus, nasceram do Espírito, foram seladas pelo Espírito e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito, são em um Cristo Jesus. Porém, estas mesmas pessoas podem quebrar essa união com os membros de uma família que, em vez de viver em amor, vivem brigando entre si, deixando de desfrutar a alegria de uma convivência harmoniosa. Quando os crentes vivem brigando e falando mal um dos outros, isso é um espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo que desonra Cristo e a própria igreja. Paulo faz uma transição dos inimigos externos para os perigos internos. Ralph Martin diz que esta transição, que a palavra grega diz ompus demarca, presume que Paulo está deixando a ameaça de um mundo hostil para tratar de um problema igualmente ameaçador, o da comunidade dividida. Paulo alerta para o fato de que a igreja dividida é uma presa fácil, no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Assim, não basta apenas ficar firme contra os perigos que vêm de fora. É preciso acautelar-se contra o perigo e esdorar-se por causa das divisões intestinas. O Éder de Boer diz que Paulo, uma santa e une uma igreja, não para apenas um artigo de fé. A palavra inicial usada por Paulo é traduzida melhor que visto que, ao invés de si. Essa conjunção prega se implica a inexistência de qualquer dúvida quanto à realidade destas bênçãos, quer a mente de Paulo, quer na experiência dos filipenses. Poderia ter traduzido assim, tão certo quanto. Os alicerces da unidade. O apóstolo Paulo, antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, dá a base doutrinária. Há 4 pilares que sustentam a unidade cristã. Esses pilares não são criados pela igreja, mas são dádivas de Deus à igreja. Robertson diz que há 4 fundamentos dados por Paulo para justificar seu apelo à unidade. Ele coloca esses fundamentos em forma cláusulas condicionais, mas ele assume em cada uma que a condição é verdadeira. Esses pilares já existem e eles precisam ser o alicerce da unidade. J.A. Moutier destaca que podemos ver a obra da própria Trindade na constituição da unidade da igreja. Os crentes estão em Cristo
experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo. J.B. diz que o apóstolo Paulo apela aos filipenses por meio de sua mais profunda experiência como cristãos para preservarem a paz e a concórdia. Dos 4 fundamentos da unidade, o primeiro e o terceiro são objetivos: exortação em Cristo e comunhão do Espírito, os princípios externos do amor e harmonia, enquanto o segundo e o quarto, consolação de amor e entranhados afetos e misericórdias, são subjetivos os sentimentos interiores que nos inspiram. Primeiro, exortação em Cristo. A palavra grega paráclise sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, oriunda diretamente de sua vida comum em Cristo, para trabalharem juntos em harmonia. Paulo está convidando os filipenses a lembrar-se de seu status de comunidade amada por Cristo. Bruce Bolton diz que todo crente tem recebido encorajamento, exortação e conforto de Cristo. Essa comum experiência deveria unir os crentes de Filipos. William Barclay alerta para o fato de que ninguém pode caminhar desunido com seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido com Cristo. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando a seu semelhante. Segundo, consolação de amor. Robertson afirma que a palavra consolação deveria ser traduzida como encorajamento e consolação, pois a ideia é tema de persuasão do amor. Aqui é amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Ao conclamá-los para que vivam juntos em harmonia, Paulo apela para os mais altos motivos. O amor que o Senhor da igreja nutre por seu povo deve impedi-los a viver dignamente. O amor nos leva a amar como Cristo nos amou. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. O inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Deus e seus semelhantes algo impossível, porque destruíram suas vidas, o amor. William Barclay alerta para o fato de que não significa só amar aos que nos amam, aos que nos agradam ou aos que são dignos de serem amados. Significa uma boa vontade invencível para aqueles que nos odeiam. É o poder de amar os que não nos agradam. É a capacidade semelhante à de Jesus Cristo de amar o que não é amável e nem digno de amor. 3. Comunhão do Espírito. A participação comum no Espírito, pela qual os crentes são batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo. Bruce diz que o Espírito trouxe os cristãos de Filipos a comunhão uns com os outros. Aquele que os uniu em Cristo também os uniu uns aos outros. E o Espírito Santo, que produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. É o Espírito que nos une a Deus e ao próximo de tal maneira que todo aquele que vive em desunião com seus semelhantes dá provas de não possuir o dom do Espírito. Bruce Barton afirma: porque só há um Espírito. Há um só corpo. Facções ou divisões não têm lugar no corpo de Cristo. O Espírito Santo é o princípio unificador na igreja local. Somente Ele pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Cristo. A não ser que o Espírito Santo reine, haverá na igreja confusão. Sem o Espírito Santo não há vida nem poder na igreja, diz Roberts. Onde reina o Espírito Santo, existe amor, porque amor é fruto do Espírito. 4. Entranhados afetos e misericórdia. A palavra grega isplankna, afeto, significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede da vida emocional. Enquanto no primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor de Paulo pelos filipenses, aqui ela se refere ao amor de Cristo por eles e através deles.
Já a palavra grega oikitirmoi, misericórdias, é a palavra que descreve a emoção humana da piedade terna ou simpatia. A irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos, nem se resume em atividades de ajuda e frias ações. Certamente nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Quando o Espírito Santo trabalha na vida do crente, o fruto do Espírito é produzido. Paulo destaca 2 desses frutos que acentuam o verdadeiro cuidado de um para com o outro. O que pavimenta a unidade entre os crentes. Afeto refere-se à sensibilidade para com as necessidades e sentimentos dos outros, enquanto compaixão significa o sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer e o desejo de aliviá-lo desse sofrimento. Tal preocupação fortalece a unidade entre os crentes. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta dos entranhados afetos, é ausência de misericórdia. Os perigos contra a unidade. O apóstolo Paulo já havia mencionado o exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando com a motivação errada. Esse comportamento fere a comunhão entre os irmãos e perturba a unidade da igreja. Agora, Paulo fala sobre 2 perigos que conspiram contra a unidade da igreja. 1. Partidarismo. A igreja de Filipos tinha muitas virtudes, a ponto de Paulo considerá-la sua alegria e coroa. Mas esta igreja estava ameaçada por alguns sérios perigos na área da unidade. Havia tensões dentro da igreja. A comunhão estava sendo atacada. A palavra grega eritheia, traduzida por partidarismo, é o resultado do egoísmo. Depois de Paulo mencionar a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma, que movidos por inveja pregavam a Cristo para despertar neles ciúmes, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato em busca de prestígio, volta agora suas baterias para apontar os perigos que estavam afetando também a unidade na igreja de Filipos. Em primeiro lugar, o perigo de trabalhar sem unidade. Nada debilita mais a unidade do que os crentes estarem engajados no serviço de Deus sem unidade. A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para um lado, quando cada um busca mais seus interesses do que a glória de Cristo. Na igreja de Filipos havia ações desordenadas. Eles estavam todos lutando pelo Evangelho, mas não juntos. Em segundo lugar, o perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Paulo, ao enviar Timóteo à igreja de Filipos e dar bom testemunho acerca dele, denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes eram amantes dos holofotes. Eles não buscavam a glória de Deus nem a edificação da igreja, mas a construção de monumentos aos seus próprios nomes. Em terceiro lugar, o perigo de falsos mestres se infiltrando na igreja. Os falsos mestres, os maus obreiros e a heresia são sempre uma ameaça à igreja. Os lobos sempre buscarão uma brecha para entrarem no meio do rebanho. Paulo está alertando a igreja de Filipos sobre os judaizantes que tentavam desacreditar seu apostolado, ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados caso desejassem ser salvos. Assim, eles negavam a suficiência da fé em Cristo e acrescentavam ritos judaicos como condição indispensável para a salvação. Em quarto lugar, o perigo do mundanismo na igreja. A unidade da igreja de Filipos estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais. Essas pessoas fizeram Paulo sofrer de tal modo que o levaram às lágrimas. Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas eram mundanas, pois só se preocupavam com as coisas terrenas. Eram comilões, beberrões e imorais, com uma visão muito liberal da fé cristã, do tipo que está sempre dizendo: isso não é pecado, não tem problema.
Em vez de a igreja seguir a vida escandalosa desses libertinos, deveria imitar o seu exemplo. Em quinto lugar, o perigo dos crentes viverem em conflito dentro da igreja. Aqui, o apóstolo está trabalhando com a questão do conflito entre lideranças da igreja local. Pessoas que disputam entre si a atenção e os espaços de atuação na igreja. Paulo Luckmann, comentando este texto, diz que quando o trabalho era dirigido pela família de Evódia, o pessoal de Sintique não participava. E quando era promovido por Sintique, quem não participava era o pessoal de Evódia. 2. Vanglória ou egoísmo. Vanglória é buscar glória para si mesmo. A palavra grega, kenodoxia, traduzida por vanglória, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Ela denota uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e a estabelecer um status autoassertivo que rapidamente induz ao desprezo do próximo. A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Paulo colocou o seu dedo investigativo bem na ferida dos filipenses. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de suas atitudes ou ações. Eles desejavam reconhecimento ou distinção, não por puros motivos, mas meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo em que desprezavam os outros. O imperativo da unidade. O apóstolo Paulo está preso, algemado, na antessala do martírio, mas sua atenção não está voltada para si mesmo. Havia alegrias no coração do apóstolo, mas sua medida não estava ainda cheia. Um grau mais elevado da unidade, de humildade, de solicitude em família, pode completar o que ainda falta no cálice da alegria de Paulo. Seu principal anseio não era a rápida libertação da prisão, mas o progresso espiritual dos filipenses. Sua alegria não vem de suas condições pessoais, mas da condição da igreja de Deus. Mesmo preso, Paulo diz que a igreja de Filipos era sua alegria e coroa. Suas orações em prol dos cristãos filipenses eram orações alegres, mas agora o apóstolo deseja que o cálice da sua alegria transborde e por isso ordena: completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo não pode estar alegre enquanto o espírito de facção existir nessa generosa igreja de Filipos. F.F. Bruce diz que Paulo exorta, na verdade, para que tenham unidade de coração. Não se trata da unanimidade formal de que consegue manter mediante o exercício do poder de veto. Trata-se daquela unanimidade sincera de propósitos, pela qual ninguém deseja impor um veto sobre as pessoas. Mas a mesma igreja que estava comprometida com Paulo no apoio missionário, dando-lhe conforto e sustento financeiro, estava sendo ameaçada por divisões internas, e isso estava toldando a alegria do coração do velho apóstolo. Como a igreja poderia completar a alegria de Paulo? Demonstrando unidade de pensamento. A unidade de pensamento não é uma coisa fácil de se alcançar, especialmente onde as pessoas têm uma mente ativa e um espírito independente. O verbo grego proine, usado aqui para definir o pensar a mesma coisa, é muito importante nesta epístola, uma vez que aparece nesta carta 10 vezes, enquanto aparece apenas mais 13 vezes em todas as demais epístolas. Werner de Boer corretamente afirma que proine não tem em vista o pensamento teórico do teólogo, mas o pensar prático subordinado ao querer. Trata-se do proine de Jesus Cristo, que neste caso não é um raciocínio doutrinário, com o qual o eterno Filho de Deus, sem dúvida, poderia ter apresentado uma imagem condizente de todas as coisas.
Aqui se trata do pensamento que conduziu o Filho de Deus do trono da glória para a vergonha da morte na cruz. Se todos pensarem da maneira como Jesus Cristo também pensou, como ele morreu por pecadores, não poderão se separar. Hão de apegar-se aos irmãos. Nessa mesma linha de pensamento, Moure diz que a palavra prole, traduzida aqui por mente, denota não uma capacidade intelectual, mas uma ação e uma atitude moral. Bruce Barton está correto quando diz que ter uma só mente não significa que os crentes têm que concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo, que Paulo descreve em Filipenses 2, de 5 a 11. Demonstrando unidade nos relacionamentos. Os irmãos da igreja de Filipos precisam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo tem por eles. Bruce Barton diz que o amor de Cristo o trouxe do céu para a humilde condição da natureza humana, para morrer na cruz em favor dos pecadores. Muito embora os crentes não podem fazer o que Cristo fez, eles podem seguir seu exemplo, quando expressam o mesmo amor na maneira de lidar uns com os outros. Demonstrando a unidade espiritual. A igreja precisa ser unida de alma. Jesus orou para que todos aqueles que creem possam ser um com ele e o Pai são um. Robertson diz que essa frase significa dois corações batendo como se fossem um só. Na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campeonato de desempenhos pessoais. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Demonstrando unidade de sentimento. A igreja precisa ser e ter o mesmo sentimento. A igreja é como um coro que deve cantar no mesmo tom. Os crentes não são competidores, mas cooperadores. Eles não são rivais, mas parceiros. Eles não estão lutando por causas pessoais, mas todos buscando a glória de Deus. Na igreja de Deus não devem existir disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes e invejas. O espírito de Diótrefes, que buscava primazia e desprezava os outros, não deve ser cultivado na igreja de Deus. A virtude que promove a unidade. A humildade é a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. A palavra grega tapeinoforzine é um termo cunhado pelo cristianismo. Ralph Martin diz que humildade era uma expressão de opróbrio no pensamento clássico grego, tendo conotações de servilismo, como nas atitudes de um homem vil ou de um escravo. Quase sempre entre os escritores gregos, humildade tem um significado negativo. Entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo, pois Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o apóstolo Pedro ordena: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A humildade deve ser a marca do cristão, pois seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Os discípulos de Cristo demoraram a entender essa lição e muitas vezes discutiram que deviam ocupar a primazia entre eles. Nessas ocasiões, Jesus lhes dizia que maior é o que serve e que ele mesmo veio para ser servido, não para ser servido, mas para servir. O que é a humildade? A humildade provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade da igreja, a genuína humildade a edifica. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus, que por sua vez nos coloca uma correta perspectiva em relação ao próximo.
O apóstolo Paulo deu o seu próprio testemunho em suas cartas. Durante a sua terceira viagem missionária, se qualificou de o menor dos apóstolos. Durante a sua primeira prisão em Roma, se intitulou o menor dos menores de todos os santos. E um pouco mais tarde, durante o período que se estendeu da primeira à segunda prisão em Roma, levou essas descrições humildes de sua pessoa ao clímax, designando-se de o principal dos pecadores. Jamais o orgulho prevalece no coração de alguém que conhece a Deus e a si mesmo. F.F. Bruce, criando James, lança a luz sobre o que é humilde. O pássaro que alça as asas no céu constrói um ninho lá embaixo na terra. E o que trina maviosamente canta de noite quando tudo repousa. Na cotovia e no roxinol vemos quanta honra cabe à humildade. O santo que usa a coroa mais brilhante do céu curva-se em humilde adoração. O peso da glória faz com que se prostre. Quanto mais se prostra, mais a sua alma sente. O escabelo do humilde deve estar perto do trono de Deus. Como a humildade se manifesta? O apóstolo Paulo menciona duas manifestações da humildade. Em primeiro lugar, a humildade olha para o outro com honra. No capítulo 1, Paulo colocou Cristo em primeiro lugar. Agora, colocou o outro acima do eu. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, projeção e aplausos. Ela não se embriaga com o poder. Ela não busca os holofotes do palco, nem corre atrás das luzes da ribalta. Uma pessoa humilde não canta quão grande és tu diante do espelho. Werner de Boer diz que uma pessoa humilde tem prazer de realizar o serviço pouco aparente, o trabalho que permanece nos bastidores, a obra insignificante, deixando com alegria aos outros aquilo que parece mais importante e obter maior reconhecimento. Em segundo lugar, a humildade busca o interesse do outro com solicitude. A igreja de Filipos era multirracional. Lídia era uma judia rica, a jovem liberta era uma escrava grega e o carcereiro era um oficial romano de classe média. Nessas condições, não era fácil manter a unidade da igreja. Ter interesse em proteger os interesses alheios, porém, faz parte dos alicerces da ética cristã. No mundo, cada um cuida primeiro de si, pensa somente em si e tem um olhar atento apenas para os próprios interesses. Os interesses dos outros estão fora do seu verdadeiro campo de visão. Por isso, tão pouco existe no mundo verdadeira comunhão, mas somente o medo recíproco e a ciumenta autodefesa contra o outro. Na irmandade da Igreja de Jesus, pode e deve ser diferente. É importante ressaltar que Paulo não exige que eu negligencie as minhas coisas e somente me engaje em favor dos outros. Porém, Paulo espera que meu olhar de amor e preocupação também caia sobre as necessidades, dificuldades e aflição do irmão, e presume que ainda restem tempo, energia e capacidade em quantidade suficiente. O supremo exemplo da humildade. Neste capítulo 2 de Filipenses, Paulo cita 4 exemplos de humildade, ou seja, colocar o outro na frente do eu. Porém, o argumento decisivo de Paulo é o exemplo de Cristo. F.F. Bruce diz que o exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo de Paulo na exortação ética, principalmente quando trata do interesse altruísta pelo bem-estar do próximo. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres, do que cuidar principalmente dos nossos direitos e dos deveres dos outros. O texto que registra a encarnação, esvaziamento, humilhação, obediência, morte e exaltação de Cristo não é uma peça doutrinária escrita por um teólogo de gabinete que está traçando reluzentes verdades doutrinárias contra o nevoeiro denso das heresias, mas foram escritas por um homem que, com humildade e amor,
lutava pela verdadeira concórdia de seus irmãos. Essas frases, com todo o seu teor dogmático, são parte dessa luta. A leitura correta deste magno texto cristológico não é apenas aquele que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas a que abala nossos corações egoístas e vaidoso por meio da trajetória seguida por Jesus Cristo. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Amém? Boa noite. Oi, meu nome é Ana Cláudia. Oi, meu nome é Ana Cláudia. E hoje nós estamos aqui no nosso último encontro desse ano e provavelmente o primeiro de 2016. E esse encontro será, a partir de agora, extremamente participativo. E eu queria a participação de 7 pessoas corajosas aqui na frente. Eu não vou pedir dinheiro. Eu não vou pedir para vocês falarem nada. Então 7 pessoas, antes que eu comece a escolher, por favor, venham aqui à frente. Rapidamente, gente. Não precisa ser rico, só bonito. Pode vir, tá classificado. Vem aqui. Bonito pode, vem. Então tá bom. Então vem, Rose. A Rose já está levantando. O Renato vai vir. O que você pode resumir sobre a unidade da igreja nessa dinâmica que nós fizemos agora? O casal está ali discutindo da relação e vai levantar alguém. Vamos ver quem vai ganhar agora. Ganhou a Rose, ganhou. Mandou, Renato. Muito bem, olha. É a força feminina. Muito bom. Isso. Palma para a Rose, gente. Palma. Isso, Rose. Faltou unidade. Não é a dinâmica aqui, não é você. Elogiaram, bater palma para ela e vai para mim, então faltou unidade. Sobre a dinâmica, o que você pode compartilhar com a gente sobre a unidade da igreja? É interessante a primeira forma, né, como chegaram, não tinha anexo nas palavras, as letras não formavam as palavras, e às vezes essa é a nossa realidade. É um programa que diz juntos e misturado, né? Às vezes nós estamos apenas juntos, não estamos misturados, não estamos falando a mesma linguagem, tendo o mesmo propósito. Uma vez organizados, formou-se a palavra unidade. Uma vez também a gente, com o mesmo espírito, com a mesma visão, centrados na vontade de Deus, a unidade ela há de acontecer. E juntos nós seremos muito mais fortes, né, do que o mundo possa nos resistir. É interessante, eu estava brincando quando eu cheguei, eu estava brincando com o André, que a pé de casa do pessoal estava soltando bombinha e estava reclamando da minha cachorrinha que estava latindo. E aí eu fiz um comentário assim, ó, e é quente. O pessoal que está reclamando é quente. Às vezes essa é a nossa situação, nós fazemos certos comentários ou certos comportamentos que não demonstram a nossa unidade. Pelo contrário, demonstram que apenas estamos juntos, estamos no mesmo local, mas com sentimentos, pensamentos, atitudes, ações contraditórias. Isso não nos leva ao crescimento, não nos leva a cumprir a vontade. Amém. Palma pro Renato, gente. Muito bem. Quando eles chegaram aqui, a gente deu as letras, estavam embaralhadas, e por mais que alguém já tivesse matado a charada da palavra, naquela formação eles não diziam nada, não passavam nenhuma mensagem. Eles estavam aqui juntos na frente, mas totalmente desconectados, cada um olhando para a sua letra simplesmente, e com uma letra só a gente não passa mensagem nenhuma, né, Luciano? A gente até tenta, esperando e tal, mas não é isso, né? Não vai rolar. Então a gente não passa nenhuma mensagem com uma letra só. Mas quando a gente se organiza, a gente olha para o outro, precisa do outro para enxergar o número atrás e tudo mais, a gente forma uma mensagem. E a gente então consegue passar uma mensagem para o mundo. A unidade da igreja passa a mensagem para o mundo. Não é isso que Jesus Cristo nos diz? Que nós seremos conhecidos pelo quê? Pelo amor que nós temos? Pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então, a unidade da igreja, ela passa a mensagem para o mundo. Assim a gente consegue passar a mensagem. Unidos em Cristo, nós conseguimos passar a mensagem que Jesus Cristo morreu na cruz para que a gente pudesse ser um só com Ele e pudéssemos então
espelhando esse amor. Amém? Palmas para esses colaboradores. Pode sentar, menos a Lúcia e a Esther, que eu precisar. Vou falar já, entendeu, amigo? Você vai quebrar o palitinho, tá bom, gente? Vocês vão contar comigo. Pode ser? Vamos lá? 1, juntos, gente, vamos? 1, 2, 3 e já! Quebrou? Mostra aí pro pessoal. Até tua, mídia, quebrou? Muito bem. Lúcia com o microfone. O Wendy, qual foi a dificuldade que você teve para quebrar esse palitinho? Nenhuma? Tá. Ô Joaquim, cadê o microfone de Joaquim? Ah, não, vem Lúcia, porque a Antes está desenvolvendo outra função. Qual foi a dificuldade que você teve? Nenhuma. Marco, você deste tamanho, qual foi a dificuldade que você teve para quebrar isso? Nenhuma. Quem teve alguma dificuldade para quebrar o palito? Não. O da Tina agarrou um cadinho. Nossa, Cristiano, misericórdia. Vamos lá. Conta para mim 10 palitos, por favor, Denino. E cadê meu barbante, gente? Quem pegou meu barbante? O barbante está aqui. Tá. Aí você dá um para cada um, tá bom? Pode jogar fora isso aí. Pode jogar em qualquer lugar. No chão. Porque isso não presta para nada. Quebrar. Um para cada um, por favor. Agora a gente vai pensar um jeito de não quebrar tão fácil, né? Porque se quebra tão fácil não serve, né? Aqui bem? Benção, sempre pensando. Isso. Agora aqui na Delila, todo mundo vem aqui na Delila e junta esses palitos na mão da Delila, por favor. Aqui, Diego, faz esse favor para mim. A Delila vai segurar. Entrega para ela, por favor. Isso. Agora sai da frente assim, só para o pessoal ver. O Diego vai envolver esses palitos, esses 10 palitos, 11 palitos, envolve bastante. Isso, nele todo. Isso. Vai envolvendo isso. Eles têm ali alguns palitos, cada um tinha um, entregaram para a Denila, e agora então o Diego vai envolvê-lo no barbante. É um barbantinho, só simplesmente, não tem mágica aqui, tá bom, gente? É só o barbante mesmo. E vai envolver o barbante. Pode ajudar, tá, Denila? As meninas têm mais jeito para enrolar. Isso. Isso, sem jeito. Isso. Isso, mas envolve tudo, tá? Não se assim. Vamos um pouquinho. Isso. Aí. Muito bom. Pode amarrar para mim? Ó, menina, que sou copinho para saber uma negócio. Isso. Agora tá assim. Quantos palitos tem aqui? 10. 11. Talvez o Marco consiga. Lembra? Talvez ele consiga. Mas ficou mais difícil, né? Tem uns se instalando aqui. Talvez o Marco consiga, não é? Eu não vou conseguir quebrá-los aqui. Isso aqui representa o que para vocês? Quem pode me dizer o que representa? A unidade de quem? Da igreja, nós estamos falando da igreja. Os palitos representam quem? Nós, cada um de nós. E o que seria então esse barbante que deu tanta força para esses palitos? Muito bem, amiga. Isso aí, Kid na cabeça. Jesus, né? O Santo Espírito de Deus. O amor de Deus, Jesus Cristo, nos envolve, então nós podemos juntos vencer o quê? As dificuldades, vencer o mundo, vencer o inimigo, juntos.
Agora, lembra quando estava separado? O que aconteceu? Facilmente nós fomos quebrados. Facilmente nós fomos derrotados. E aquele palito quebrado serve para quê? Para nada. Mas se tiver um palito quebrado aqui dentro, o que acontece? Dá para usar ainda, não dá? E está junto com os outros. É ou não? Então, o que nós podemos aprender através dessa ilustração é que juntos, envolvidos por Jesus Cristo, pelo amor de Deus, nós somos um só. E nós somos muito mais fortes quando estamos juntos. Amém, igreja? Vamos aplaudir os nossos participantes. Obrigada. Então a gente pode aprender. Fala alto. Fala alto de verdade. Oi? União, o que mais? Iniciativa, primeiro. Iniciativa, o que mais? Unidade, o que mais? A árvore era um problema solucionável para um. A árvore era um problema solucionável para poucos. Só meia dúzia conseguia resolver o problema da árvore no caminho? Não, né? Quem toma a iniciativa de tentar tirar a árvore do lugar? Interessante, né? O mais fraco, né? Aquele que tinha menor condição de fazer qualquer coisa, toma iniciativa e a partir da ação dele, outros se mobilizam. E aí chega uma hora que aquela mobilização torna possível tirar a árvore do lugar. Né? Uma árvore bem grande, um tronco bem grosso, árvore frondosa, algo difícil. Mas chegou um ponto de tanta gente que tinha ali junto, que eles conseguiram remover aquilo que era um problema para todos eles. Né? Antes o problema estava ali gerando crise entre eles. Você viu no início? A discussão aqui de um, de outro, e aí daqui a pouco, quando eles se juntam no mesmo objetivo, somando forças, eles conseguem vencer aquela parada. Né? E eu creio que é uma grande lição para todos nós. É assim, né? Vai ser sempre assim. Nós temos grandes desafios diante de nós, mas se nós nos juntarmos, se tivermos um número suficiente de pessoas para remover as árvores pesadas do caminho, através da nossa vida, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Vamos ver um outro vídeo? A equipe de louvor já pode tomar o seu lugar. Logo em seguida nós vamos celebrar o Senhor com as canções. Seu nome seja mantido santo, venha o teu reino.
uma esquetezinha, uma peça rápida. E eu gostaria que fôssemos impactados por ela, né? Alguns já conhecem, já viram, né? Mesmo vendo novamente, também é um vídeo bem curtinho, mas uma mensagem muito séria, né? Vai fazer você rir um pouquinho, talvez, mas a mensagem é muito séria, né? E a gente precisa pensar sobre isso no momento que antecede a celebração da Ceia do Senhor. A gente conhece o significado disso. É um momento que a gente relembra o que Ele fez por nós e reafirma o compromisso por Ele. Então, vamos assistir esse vídeo, deixe Ele falar do seu coração. Jesus, I have decided to give you this. Really? You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions. So you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got back a credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? It's working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Quando o povo de Deus estava entrando na terra prometida, Deus falou ao povo e as palavras estabeleciam uma condição. Se a condição fosse respeitada, o povo seria tremendamente abençoado e desfrutaria do melhor da terra. Mas se aquela condição não fosse observada, o povo não comeria o melhor da terra, o povo não seria vencedor. E a condição tem a ver com essa historinha do banco, porque aquele banco representa o centro das decisões. E Deus tinha dito ao povo: se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês vão comer o melhor da terra. Hoje a gente precisa de novo tomar uma decisão muito séria. Me parece que, em outras palavras, a promessa é a mesma: que se nós ouvirmos a Deus, se nós obedecermos a Deus, se nós fizermos do Senhor a parte principal da nossa vida, se nós nos entregarmos à sua vontade, nós viveremos a vida abundante que Ele tem preparada para nós. Mas se nos mantivermos no controle da nossa vida, a gente vai ter o que a gente consegue produzir. E normalmente o que a gente consegue produzir não é bom. Numa rápida consideração sobre o amanhã, a gente deseja no dia de hoje muitas felicidades, muitas bênçãos, tudo de bom, saúde, dinheiro no bolso, não é? A gente deseja tudo isso para o outro. Mas, como tem sido dito,
O que nós iremos colher em 2016 não é o que 2016 reserva para nós. Fica mais ou menos uma ideia de destino, né? A gente vai ter o que o ano de 2016 já reserva. Não. O que a gente vai ter no ano de 2016 tem a ver com a lei da semeadura. A palavra de Deus vai dizer: lança o teu pão sobre as águas. A ideia da palavra aqui é de fazer o investimento, para no tempo oportuno você colher o investimento feito. A palavra ainda vai dizer: dai e ser-vos a dado. É a mesma lei da semeadura, né? A gente colhe conforme planta, né? A gente colhe o que plantou na vida. As nossas ações são as sementes da semeadura da nossa própria vida. Precisamos então agir pautados e amparados na vontade de Deus. Temos aprendido no CR o conceito de insanidade. O que é insanidade? Fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você deseja que meu ano de 2016 seja abençoado, se eu desejo mesmo para você, se entre nós nos desejamos um ano de bênção, de alegria, de maravilha, isso vai ter a ver com esse banquinho. Que bom que desejamos isso um para o outro. Mas eu gostaria que na ceia do Senhor hoje você decidisse com quem vai ficar o seu banquinho. Se você vai continuar em 2016 fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, você a partir de 2016 você vai fazer um esforço maior para entregar esse banquinho a Jesus, para fazer o que Ele quer, contra a sua vontade, pagando o preço que for necessário pagar. Que nesse momento de celebração você pense nisso. Vou convidar os diáconos que vêm até aqui à frente, tomem aqui seus lugares. Os diáconos que não serviram. E hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a ceia não será levada a você, porque ela representa essa renovação da aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliança de servir, aliança de obedecer, aliança de servir, aliança de obedecer, aliança de seguir ao Senhor. Portanto, que o seu gesto de vir aqui à frente para pegar a ceia e participar dessa celebração seja feito com significado. Somente se de fato, de coração, você deseja consagrar a sua vida ao Senhor. Somente se de coração você deseja renovar a aliança, dizendo para Ele: Senhor Jesus, toma aqui o meu banquinho, toma aqui o centro de comando da minha vida. Não importa se eu vou ter que perder o meu emprego, prestígio, dinheiro, não importa o que eu vou ter que perder, Senhor, até mesmo a minha vida. Eu quero comprometer a minha vida com o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, porque eu quero que o ano de 2016 seja farto de bênção do Senhor sobre mim. Quando cantamos, se você desejar, você poderá vir aqui à frente e pegar a sua ceia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem
Se colocar em pé, eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro você sai do seu lugar e vem aqui e toma o cálice, põe em suas mãos. Você está dizendo que conscientemente você faz essa decisão de se render a Jesus. Essa palavra me faz lembrar da realidade no contexto de criminalidade, onde o sujeito armado, que pode tirar a sua vida, rende você. E aí você se vê sem saída, sem nenhuma outra escolha a fazer, senão obedecer exatamente o que o outro manda fazer. No nosso caso, não há uma ameaça contra a nossa vida, senão a ameaça gerada pelo próprio pecado, senão a ameaça gerada pela nossa consciência inclinada para o erro, que pode fazer com que venhamos nos autodestruir. Não existe uma ameaça de Deus para nós, mas uma ameaça do pecado. E conscientes dessa ameaça do pecado, nós rendemos a nossa vida ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, está aqui a minha vida, que o Senhor tome a direção e que eu consiga, a ajuda do Teu Espírito Santo, ser obediente ao Senhor. Em memória do Cristo que deu a vida por nós, a fim de que vivêssemos para Ele, comamos o pão que representa o Seu corpo moído pelas nossas transgressões. Bebamos o cálice que representa a vida de Jesus, que foi dada para resgatar a nossa vida. Eu me rendo aos Teus pés, és Tu. Querido Deus e Pai, reconhecemos que precisamos do Senhor Deus, não só para entrar na nossa vida e socorrer quando as coisas não andam bem, mas para que Tu estejas permanentemente presente, dirigindo, conduzindo cada passo. Ó Deus, dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Nessa noite, ó Deus, queremos renovar a nossa aliança contigo, para que Tu sejas Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Governa, Senhor, os nossos pensamentos. Governa, Pai, as nossas emoções. Governa, Jesus, as nossas ações, para que possamos, ó Deus, andar nos Teus santos e retos caminhos. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Eu me lanço aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços,
caneta na mão. A gente vai botar aí um vídeo, uma música de fundo, mas você esquece o vídeo e a música de fundo. A letra da música, o título da música é Tudo Igual. E enquanto você ouve essa música na direção do Espírito Santo de Deus, já bota a cara aí na folhinha, esquece o vídeo, esquece a minha presença aqui na frente. 2, 3 e... Feliz Ano Novo! Deus abençoe sua vida. Possa observar a graça do seu irmão, que 2016 seja um ano vivido a cada dia na presença do Senhor, e que, conduzidos pelo Senhor, tenhamos 365 dias tremendamente abençoados pelo Senhor, dias de vitória para a honra e glória do Senhor. Feliz Ano Novo, Deus abençoe sua vida. Fiz a recepção que eles deram pra gente ano passado. Eu cheguei, comprei a pedra. Eu gostei muito de estar junto. Ele ouviu todas as atenções para falar da palavra do Senhor. Isso foi muito bom. Boa noite, meus irmãos e amigas. O Senhor está se encerrando, realizado pela nossa igreja, o primeiro encontro de anos. E teve um delicioso churrasco, com refrigerante, futebol e piscina, de bastante bate-papo entre